Oi, turma. Quem ama educa e Samitiba. No capítulo de hoje, não ter obrigações a cumprir. A gente está falando de prevenção de drogas, né? Então vamos lá. Dentre as obrigações que os jovens têm de assumir, uma das mais importantes é utilizar sua capacidade. Quem sabe fazer, aprendeu fazendo. Quando os pais fazem pelo filho, ferem sua autoestima. Como alguém pode alimentar a autoestima com elogios e notas por lições que não fez? Além de passarem a mentir, os filhos tornam-se incompetentes, acabam fazendo só o que tem vontade e não o que tem de ser feito. O corpo exige ser alimentado de forma saudável. Quando não é atendido, ele se manifesta. Comendo só o que tem vontade, a criança pode até engordar, mas está desnutrida. A personalidade também exige alimentos como disciplina, ética, persistência e garra para atingir metas. Dois dos muitos sinais de uma personalidade desnutrida são o abuso de drogas e a síndrome dos parafusos de geleia. A sociedade exige educação contínua e permanente, pois o conhecimento é perecível. O estudo e a atualização profissional constante propiciam a excelência da qualidade de vida na saúde social. Então, se você não colocar regras, né, de obrigações que essa criança tem a cumprir, desde pequenininho mesmo, né? Pegou o brinquedo? Ah, que bom. Então agora você vai lá e guarda, né? Parou de brincar? Guarda o brinquedo. Você levantou? Vamos arrumar a cama? Lógico, uma criança pequena não vai arrumar a cama como um adulto, mas ela tem que aprender. Então, é colocar ela para poder arrumar a cama, esticar de um lado, do outro, colocar o travesseiro em cima da cama, o ursinho em cima da cama, né? Geralmente, criança pequena, a gente dá caneca de plástico, né? Então, pega a tua canequinha, coloca em cima da pia. Então, os primeiros passos de organização com uma criança significa dar a ela obrigações. Você terminou de comer, tira seu prato, tira seu copo. Você acabou de acordar, arruma sua cama. Brincou, pegou seus brinquedos, ótimo. Terminou de brincar, guarda brinquedo, né? Tem o seu horário para estudar, tem o seu horário para brincar. Vai ficar no videogame, então você vai ficar lá por meia hora, uma hora, dependendo, se for final de semana, não tem o que fazer, né? Dar uma disciplina, precisa de disciplina. Porque através dela a criança começa a entender o que é ética, ela começa a entender o que é responsabilidade, ela começa a entender que para alcançar alguma coisa ela precisa fazer outra, né? Então terminou de fazer sua lição? Então agora eu deixo você jogar videogame, né? Terminou de tá maiorzinha, vai, terminou de lavar o prato, lavou o almoço hoje, né, a louça do almoço, então hoje eu vou te deixar brincar com teu amigo, traz seu amigo para brincar, quem mora em condomínio, né, para poder brincar junto lá na piscina ou brincar na quadra, hoje você pode sair para brincar, né, não tem condomínio, então eu vou lá fora, eu vou ver você soltar pipa hoje eu deixo você ir lá para a rua, porque para a rua a gente não pode deixar filho sozinho. Então, aí a mãe tem que estar, a mãe e o pai tem que estar predisposto também a estar junto. À medida que ele vai cumprindo as suas obrigações, as suas responsabilidades, você vai dando a liberdade para essa criatura. Essa liberdade ainda monitorada, até chegar na fase que ele vai passar da adolescência. Nem quando ele entra na adolescência, mas quando ele estiver passando na adolescência, ou seja, no caso do meu, pelo menos, a partir dos 18 anos, 19 anos, eu vi que eu tinha condições de acreditar nele. Ele não mentia para mim quando ele saía, pelo menos que eu soubesse, não, só se ele mentiu muito bem, né? Então, sempre que ele falava, mãe, tô indo no shopping, vou assistir um filme, terminou o filme 8 horas da noite, quando for umas 10 já tô em casa. E assim era. Então, eu não tinha o porquê de desconfiar dele. Sempre muito responsável. Segunda a sexta, ele tinha escola, ele tinha trabalho, ele ia, voltava sempre no mesmo horário. Quando acontecia de chegar num horário diferente é porque o ônibus quebrou ou atrasou, mas eu não via no meu filho motivo nenhum, enquanto já entrando na fase adulta, de duvidar dele. Enquanto era garoto, enquanto era adolescente, eu monitorava, não por desconfiar, mas porque eu precisava ter certeza que eu estava fazendo o que é certo, né? Ensinar
e coordenar aquela aprendizagem. Então, como professora, o que você faz? Você dá a lição, mas você vai na mesa do aluno. Você chama o aluno na mesa. Você vai ver se ele está aprendendo aquilo que você está ensinando. Não adianta só jogar a lição e falar, tá aí, aprende, né? Então, tanto mãe, pai, como professor, vai estar ensinando as obrigações, a responsabilidade, mas vai estar monitorando isso daí, para ver se realmente está correspondendo. E à medida que vai dando conta de alguns recados, né, de algumas responsabilidades, você já pode começar a aumentar, porque a nossa vida adulta não é cheia de responsabilidade. Se uma criança, um jovem, não puder começar a entender o que é responsabilidade, quando ele chegar na fase adulta, como é que vai ser? Aí a gente vê hoje, muita gente falta do emprego, né, vai buscar atestado falso, porque não quer ir trabalhar. Muita gente faz o serviço pela metade, reclama do patrão, porque o patrão pega no pé. Se o patrão está pegando no pé, é porque não está arcando com a responsabilidade. Mas dificilmente alguém me chamava na direção de uma escola para poder falar comigo a respeito de algo que eu tenha feito. Geralmente porque eu disciplinava aluno. Isso daí era direto. Direto me chamava, porque quanto mais você disciplina, mais problema você tem. Eu não vou mentir, né? Uma pessoa disciplinadora, ela, nos dias de hoje, ela sofre demais. Por quê? Em casa não está tendo isso. Por isso que nós temos o nosso probleminha aqui. Eu espero que os pais que vêm, né, tomem providências. Nós precisamos mudar o que está aí fora. Tá cheio de molecada dessa geração geleia de parafuso aí, né? Parafuso de geleia? É, parafuso de geleia, eu troquei. Então, o que nós temos que fazer hoje é colocar eles com as responsabilidades assumidas. E o pai e a mãe assumir junto. Aí o professor não precisa ser disciplinador. Ele vai chegar lá, ele vai continuar o que a família está fazendo. Agora, se a família não faz, a criança chega na escola e acha que ela pode fazer o que quiser, o professor vai disciplinar. Aí o professor é errado. Aí o professor arruma confusão. Porque aí vem a família, e a professora está falando para o meu filho que ele não pode sair da sala enquanto ele não terminar a lição. Na hora da saída eu segurava o aluno mesmo, eu avisava o pai lá no portão, espera. Enquanto ele não terminar a lição, ele não sai. Mesmo que a outra turma entre, que eu tinha uma turma depois, fala, deixa ele lá. Ele tem que terminar. Porque você pergunta para a criança, por que você não terminou? Porque a professora apagou a lousa. Eu falei, não vou apagar a lousa, deixa ele lá, ele vai terminar. E ele vai ver que todo mundo vai embora, ele vai acelerar, né? Porque enquanto estava todo mundo fazendo isso, ele estava conversando, estava brincando, estava jogando papel pro alto, então agora deixa ele copiar. Então, nesses termos assim, eu arrumava confusão. Mas de me chamar e falar, Patrícia, tá faltando um papel seu, tá faltando você entregar uma ficha. Não, eu tinha minhas responsabilidades assumidas e todas essas eu fui passando pro meu filho. Falar, eu não gosto de ninguém me cobrando serviço, não. Se o serviço tá lá, tem que fazer. Tanto é que eu fiquei sabendo, né, que ele estava trabalhando lá. Fiquei sabendo porque eu já contei para vocês, né? Meu filho não quer nem falar comigo. Eu fiz um bocado de coisa errada, talvez, ou talvez ele não entendeu o que eu fiz, mas tudo bem, um dia eu sei que vai se resolver. Eu tenho fé. E assim que ele entrou numa clínica lá, que é pet shop, tudo, colocaram ele para ser aquarista, para ser responsável de um setor inteiro de aquário. Não é fácil um troço desse. Então, se ele chegou trabalhando, carregando saco de ração, ajudando a fazer uma coisa, ajudando a fazer outra, e chegou no ponto de pegarem ele para um setor inteiro de aquário e dar para ele essa possibilidade dele ser um aquarista, eu tenho orgulho no meu filho, com certeza. Se não tivesse chamado atenção, se eu não tivesse buscado ter ética, suas responsabilidades, de acordo com a sua responsabilidade, a sua liberdade, hoje ele não saberia se virar, e ele se vira muito bem. E eu tô na torcida aí de que ele volte a estudar. É tudo que eu mais desejo, né? Porque tá faltando só 1 ano e meio para ele se formar. É a única coisa, se eu tenho para falar assim, tá faltando, é isso aí. Eu só quero que ele volte a estudar. Termine 1 ano e meio de faculdade. Aí eu vou ficar muito feliz mesmo, mais do que eu já sou, porque ele não me dá problema. A gente tem um problema entre nós vamos resolver um dia. Mas ele não me dá problema, ele não me traz problema. Justamente porque acredito que aqui eu dei uma dentro, né? Sempre fui ensinando a ter as suas obrigações em ordem.
Então, cobrei, peguei pesado para que fizesse tudo direitinho, mas faz, hoje faz, se vira sozinho, hoje não tem a mãe para ficar lá. E aí, você já fez? Não. Então, na sala de aula, tem quantos alunos meus também que hoje caminham sozinhos? E antes chegava na sala de aula, eu quero meu pai, a senhora é muito brava, eu não quero fazer lição. E hoje viram para mim e falam, professora, obrigada, né? Se a senhora não tivesse pego no pé, o que seria de mim? Então, monstro eu não sou. Posso ter errado, falhado em algumas coisas, sim, sou ser humano, mas eu caminho de acordo com a cartilha do Isamitiba. Grande parte das coisas que tem aqui eu concordo que fiz, né? Algumas fiz sem ter noção, outras fiz estudando como professora, né? Não vem alguma cartilha pronta para nós, mas uma coisa é certa: se seus filhos, seus alunos tiverem obrigações, eles não têm tempo para usar droga. E eles não vão querer, porque a droga vai tirar eles do foco das obrigações. E eles tendo esse conhecimento, eles não vão partir para esse lado. Então, para fazer a prevenção, nós temos que trabalhar os valores, sim. Disciplina, ética, responsabilidade, respeito, empatia, né? Tanto isso na sala de aula como dentro de casa. Porque aí a criatura tendo esses valores, esses princípios, ele não vai ter motivo, não vai dar margem para ele procurar algo para preencher ele. Porque ele já vai estar bem cheinho já de coisa para fazer. Né? Então ele tem que ter, a garotada tem que ter ocupação. E desde pequeno, como eu falei, nem que seja para pegar a chupeta que caiu no chão e colocar lá em cima da pia para lavar, né? Tem que dar desde pequeno coisas para fazer. Porque, como dizia minha avó, né, cabeça vazia é campo para o demônio. Então a gente não pode deixar. Eles têm que ter sempre aquela, né, aquela atividade, conforme vão crescendo. Aqui em casa, o meu filho ele tinha quintal, ele tinha o lixo da casa que ele tinha que recolher desde pequeno. Eu botava ele para recolher os lixinhos, né, banheiro, cozinha, um quintal para poder tirar o cocô do cachorro, né, do Mike. Então, assim, eu sempre coloquei ele para ir fazendo os pequenos serviços da casa. E isso daí valeu muito a pena. Porque são coisas que eu chegava em casa, eu não tinha que perguntar. Ué, você não pegou o lixinho? Você não fez tal coisa? Já era automático. Ele já chegava da escola, colocava a mochila no quarto e já ia tirando o lixo da casa, limpando o quintal. Depois ele entrava no quarto dele e fazia as atividades dele do quarto. Então, vai pegando uma rotina. A rotina é muito importante. Tá certo? Boa noite pra vocês, gente. Fiquem com Deus.